É um prazer estar aqui, minha primeira vez em uma pessoa, minha primeira vez no PGCon, minha primeira vez palestrando. Então, queria até abrir um convite aí para quem quiser palestrar, é só dar as caras, mandar alguma coisa lá que você quer falar. Eu mesmo mandei uma coisa que eu não sei 100%, não sabia 100%, mas eu fui atrás, então é só um convite. Eu sou o André, eu trabalho na IDT como engenheiro de software, especificamente num software open source chamado Parman, que é um gerenciador de backup e recovery. Outro convite que eu gostaria de fazer, se alguém quiser contribuir, ele é open source, a gente está ativamente trabalhando nele e é sempre bom ver a gente da comunidade, a gente tem bastante gente engajada, escrito em Python, então também não é difícil aprender e também é bem comum. Então, quem quiser, está aí o convite, pgbarman.org e tem o GitHub lá, vocês podem ver. A última coisa, quem quiser fazer pergunta, qualquer pergunta ou adendo, no fim eu vou liberar, não sei quanto tempo eu vou conseguir apresentar para vocês, mas no fim a gente tem um papo, se eu não souber, eu tenho certeza que um monte de gente que é muito foda em posts e vai poder ajudar a responder qualquer tipo de dúvida. Então, a minha palestra eu vou falar de armazenamento, vou passar ali pela arquitetura, por páginas, por post, e o lado invisível vai ser mais ou menos uma parte básica ali de como que o Postgres insere dados, como que ele faz para controlar a concorrência e uma coisa mais interna que a gente não vê como usuário. Então, aqui uma agendinha, uma arquitetura de armazenamento, como que é a anatomia de uma página, né? Que é a menor unidade ali que você vai ter de dados do Postgres, o que é o toast, e no fim a gente fala dessa parte de visível. Então, é porque que a gente deve, ou por que é bom entender de armazenamento, né? Porque normalmente, como eu já fui, eu era só um usuário do Postgres, ou fazia um CRUD lá com a API, acessando dados, atualizando, ou um PSQL, então eu não tinha uma visão de como que era lá, dentro, né? Internamente, e muitas vezes o Postgres ele é utilizado em massa, muita gente acessando, muita gente fazendo coisa ao mesmo tempo. Você pode ter uma query que está devagar, você não está entendendo por quê, você pode achar que, pô, mas minha tabela não é tão grande assim, porque está tá me falando que tem esse tanto de dados, esse tanto né, o tamanho tá um pouco estranho ali, né? Então, essa é uma questão que vale a pena entender, porque vai impactar diretamente na performance, e aí você não vai entender também por essas estranheiras, né? Que a gente chama de float, que é um inchaço do banco, e por que você tem uns espaços que estão ocupados ali sem uma explicação. E saber disso você consegue entender como melhorar tudo, como fazer tuning, como dar manutenção, também tem que fazer um troubleshoot do seu banco. Né? Então aqui é uma parte ali de uma arquitetura de armazenamento, como é que é a estrutura física ali no seu sistema. Né? Aqui eu peguei aqui, por exemplo, do Rock Linux, então do Red Hat, por exemplo. No Debian, isso aqui vai ser um pouquinho diferente, mas basicamente aqui, como exemplo que eu peguei, isso aqui não é um exemplo real, é um exemplo fictício que eu peguei. E normalmente a gente decide ali onde que a gente quer criar o nosso data ali, eu chamei de micro.data, no meu PG Data, e dentro dele você vai ter uns arquivinhos ali, uns ponto, que são os arquivos de configuração, bastante importante, muito bom entender também, mas não é o foco aqui. Tem outros arquivos, outros diretórios, mas o que a gente vai focar mais está dentro do Base, que normalmente são as tabelas, os bancos que você cria e os que já vêm quando você cria o Postgres. Tem alguns como Global, que são arquivos globais ao seu cluster.
Tem os logs. Aqui uma coisa interessante que eu queria mostrar, que também você consegue criar tablespaces para salvar arquivos ou tabelas fora do seu diretório principal, que é o PGData. Também salvar dentro, né? Você vê tá dentro, tem um ali que está no MyCluster, mas não é algo que é recomendado pelo Postgres. Normalmente, se você vê em outros sistemas, por exemplo, no sistema do Oracle, normalmente você tem um tablespace ali, mas normalmente a gente usa para salvar, para ter algum tipo de segregação. Eu quero separar por departamento, ou até mesmo, como o colega Israel deu um exemplo muito legal lá, que ele falou, eu tinha um caso de uso que os dados mais recentes eu salvava no SSD, os 12 meses, e os históricos eu deixava no HD, porque não eram frequentemente acessados, então eu fazia sempre essa troca, né, tipo uma engenharia de dados, né, para ficar utilizado de uma forma inteligente o seu disco. Como eu falei, o base ali é o mais importante. A gente tem os subdiretórios de banco, né? Então, ali tem alguns que vêm como default. Eu criei um custom aqui, que esses números são os OIDs, né? De cada banco de dados. E dentro deles a gente vai encontrar os índices, as tabelas, alguns arquivos auxiliares, que eu vou falar na sequência, que ajudam principalmente para que o Postgres possa trabalhar de uma forma mais performática, por isso que é uma chamada de auxiliar. Então, aqui dentro, isso aqui é só um screenshot que eu tirei de um banco bem simples. Vocês podem ver um monte de arquivo meio que aleatório. E isso aí são os objetos físicos do banco, desse banco específico. E alguns desses objetos, você pode ver que tem uns FSM, uns VMs, que são arquivos auxiliares. Esses objetos são chamados de rel file nodes, que tem a ver com relation, que é o nome que é dado ali para as tabelas, ou em inglês, que é considerado uma tabela. E outra curiosidade os sizes que vocês podem ver ali. Se vocês verem, tem vários com 8 kilobytes, ali, 8.192, e todos os números ali são múltiplos desse número. Por quê? Justamente porque a gente vai falar de página na sequência, e cada arquivo desse aí é considerado um segmento. Esse segmento ele pode ter no máximo 1 GB. Só que como que eu vou salvar mais de 1 GB se a minha tabela é maior? Automaticamente você vai ter a criação de um outro arquivo, o mesmo nome, porém no fim vai ter por exemplo, 2 GB, vai ter o arquivo 1247 e vai ter o arquivo 1247.1, cada um com 1 GB. Isso é o tamanho máximo que cada um pode ter, então assim consequentemente. E agora vamos falar um pouquinho do ponto FSM. No caso é underline ponto FSM. Isso é chamado de Free Space Map. Ele serve principalmente para que quando você vai inserir, fazer um update, que você precisa adicionar uma tupla no seu segmento, na sua página, consequentemente no segmento, ele não precisa ir lá escanear todo o arquivo de 1 GB, por exemplo. Ele vai nesse arquivo, consegue ver que tem um espaço para você colocar a nova tupla. Isso ajuda em performance. E o Visibility Map é mais ou menos a mesma coisa. Isso aí serve principalmente para os Index Only Scans, para também saber onde ir direto, buscar o dado. E também para que o vácuo, na hora que você estiver fazendo ali a limpeza as suas tuplas mortas, que a gente também vai falar, ele consegue pular os arquivos que ele vê que não existem tuplas mortas. Então, cada arquivo, a Visibility Map é mais ou menos assim, aqui não tem dupla morta, então você pode me pular. Você não precisa entrar aqui e limpar nada.
E só uma curiosidade, o rel set size é um parâmetro, que é o parâmetro de 1 GB. Ele pode ser mudado, mas você precisa recompilar o Postgres e é altamente não recomendado fazer isso. Porque esse número aí tem um motivo específico. Né? Provavelmente você está limitado ao seu OS, mas com certeza alguém, quando ele botou 1 GB lá, ele sabia o que estava fazendo, ele já testou. Então, assim, você pode, mas não deve. Mas como open source, você faz o que você achar melhor no fim das contas. Aqui agora é a parte de uma... Né, é um segmento, não, um heap table file, nada mais é que um segmento no fim das contas, e aqui é um layout interno de uma página. Então, na esquerda ali, você tem um sequência ali que é mais ou menos ali, tentando reproduzir o que é um segmento, que são várias páginas, uma na sequência da outra, e eu trago aqui uma página específica. Eu peguei esse aqui daquele DB Internals, que é famoso e com bastante informação de Postgres, refiz, né, um pouquinho, na página original. E essa é a estrutura, né, a gente tem um header ali, que é um header de 24 bytes, você tem algumas informações ali, iniciais daquela página. Eu quero focar ali no lower, no upper, que são boundaries mostrando assim, essa página. Eu tenho o meu free space map desse ponto até esse ponto. São ponteiros que indicam onde que está começando e onde está finalizando o espaço livre dessa página. A gente tem os line pointers, são os ponteiros, que eles são sempre, quando você adiciona uma tupla, ele é sempre colocado na sequência do header. Então, por isso que ele está ali do ladinho do amarelo. E as tuplas, os dados em si, eles são colocados de trás para frente. Então, você adiciona um ponteiro, que vai apontar para onde está o começo da sua tupla lá no fim, e por aí vai. Se você tiver um 3 ali, ele vai para o lado da tupla 2, vai apontar, e aí o upper vai apontar para a tupla 3 e o lower para a tupla do line pointer 3. Então, mais ou menos é assim a estrutura de uma página. Outra coisa, a cada página tem no máximo 8 kilobytes, que é padrão, se não me dá também, mas não é nada, mas pode. E agora, por que eu coloquei essa figura aí? Porque, às vezes a gente tem ali 8 kilobytes para colocar dados, e se a gente quiser fazer uma inserção e colocar um dado assim que simplesmente não cabe, a gente vai separar ela em várias duplas na sequência. Será que isso é interessante ou não? Então, para sanar esse tipo de problema, quando a gente tem um span do tamanho do dado que você quer colocar, normalmente com dados que variam, por exemplo, um texto, você pode ter um texto de 1 caractere, você pode ter um texto de milhares. A gente tem essa técnica, né, chamada de toast. O nome dela é The Oversized Attribute Storage Technique. Ele foi apelidado de The Best Thing Since Sliced Bread. É uma piadinha interna aí dos criadores, e vem dessa questão de que para eu conseguir colocar, eu preciso de alguma coisa dividir. E talvez não salvar diretamente na tupla. Então, como que funciona, né? Mais ou menos isso. A gente... Claro que não dá para usar o 8 kilobytes como base, né? Porque aí você já toma todo o espaço da sua página. Então, tem uma limitação. Então, primeiro, o touch é um mecanismo interno para armazenar valores muito grandes. E ali está os toastable data types. São textos, varchar, que é variável, JSON, JSONB, byte array. Aí tem alguns que são geométricos, que é path and polygon. E tem também do PostGIS, geometry e geography, né? Todos esses têm
semelhança, eles podem variar. Então, quando não cabe, quando esse dado é muito grande, não cabe numa página, a gente precisa ter alguma forma de armazenar isso. Então, tem uma sequência lógica para tentar fazer isso. Quando a gente vai fazer a inserção, a atualização, alguma coisa que vai colocar um dado muito grande, primeiro a gente tenta fazer o armazenamento na linha. No caso, é armazenar dentro da tuba tudo. Mas, se passa de 2 kilobytes e eu preciso de um pós-processamento, que no caso aqui ele faz o quê? Ele tenta comprimir o dado. Então, tem uma outra tentativa de deixar o dado lá na tuba, para não enviar ele para nenhum outro lugar. Então, você tenta comprimir esse dado. Mas pode ser, mesmo assim, o dado fique maior. Então, ele tem o que ele faz? Vou armazenar isso fora da linha. Então. E aí, isso é movido para uma tabela auxiliar. Essa tabela auxiliar fica pg_toast, ponto. E aí, o nome da tabela vai depender do seu ID do banco, no caso. Então, quando ele envia, ele vai fazer uma divisão. Ele não vai só jogar lá e colocar tudo de uma vez. Ele vai criar uma tabela e dividir o dado em um tamanho de cerca de 2 kilobytes. Não é 2 kilobytes exatamente. Vou mostrar aqui na sequência um exemplo. E o que fica na tuba? Pô, beleza, eu mandei para lá, mas como é que eu vou depois recuperar esse dado? Na tuba, fica somente um header ali, que é um pointer, na verdade, com um header que é um metadado. Vai? Por exemplo, tem ali um header do tamanho desse dado, o ID da tabela, o unique ID. Então, são informações para você identificar onde que está esse dado. E esse ponteiro é muito importante, porque depois, se eu quiser recuperar, eu leio ele, só que eu tenho que fazer sempre. Tem que sempre fazer o caminho inverso. Bom, eu comprimi e armazenei. Então eu vou ter que trazer e descomprimir. Na verdade, reagrupar, né? Eu comprimi e dividi, então eu vou ter que reagrupar e vou ter que descomprimir. Então, assim, você acaba causando um certo overhead, então é sempre bom também analisar o caso de uso, e eu vou mostrar mais pra frente aqui que você tem maneiras de setar como você quer que funcione esse armazenamento. Aqui um exemplo aqui de um toast, né? Eu criei uma tabela ali e inseri um tamanho, um dado grandão ali, vários X. E aí eu dei eu peguei ali a informação da tabela. Vocês podem ver que tem 2 colunas, o tipo e o storage. Storage é importante, que você diz ao post como que eu quero guardar os meus tipos de dados, qual que é o tipo de storage. Plain é o tipo, é o storage comum para dados não salariais. Então, por exemplo, inteiro, se você salva inteiro lá, ele não, tipo assim, ele não é um dado igual o varchar que você pode ter um dado muito que é variável. E o extended é o default justamente para dados que são variáveis. Então ali na sequência você pode ver que eu busquei o ID para entender qual que é o ID desse objeto. E tem um select na tabela, lembra? Eu falei? pg_toast, ponto, pg_toast e o ID, aí eu consegui trazer. Aí você vê que tem o chunk ID, é o mesmo. O sequence, que são a sequência que eu tenho, e o length é o tamanho lá de quase 2 kilobytes que eu falei.
E aí vocês podem ver que tem 58 linhas. Então ele dividiu isso, 58, porque era a conta que fez. Pode ser que o último chunk ID, que ele trouxe aqui, pode ser que ele seja menor. Não, se o tamanho não era, né, divisível exatamente por um valor aí. Então esse aqui é um exemplo de como que está. Gente, licença, vai fazer uma filmagemzinha rapidinha de drone, aí vai acender a luz. Pode sim, é só porque pediram para avisar. Não, pode continuar tranquilo. Só vai acender a luz. Tranquilo. Tá bom. Tá. Bom, esse é um exemplo. Aí eu coloquei aqui do ladinho o Toast Max Chunk Size, que é outro, que é o parâmetro do tamanho máximo do chunk, né? Que também é uma coisa que você pode modificar recompilando o Postgres e também não faça isso. Só para avisar que é dali que vem essa informação aí de chunk size. Tá. Agora, aquilo que eu falei sobre as estratégias de armazenamento. Né? O primeiro é aquele que eu comentei do Plain, que são para a maioria dos dados que você tem à disposição. Você tem o Extended, que é ali... Você tem sempre uma sequência lógica do que ele pode fazer. Então, o Extended ele permite que você comprima, depois armazene. É a forma padrão. Depois tem um external, ele não vai comprimir, mas ele permite que você armazene fora da linha. As diferenças são essas, assim, né? Bom, será que eu, por exemplo, não quero comprimir porque aí eu não vou estar... eu não vou estar usando o CPU, por exemplo, para fazer uma compressão. Então, assim, você utiliza da forma que você acha melhor. E o main é o que permite a compressão, mas ele não é que ele não faz armazenamento fora da linha, né? Ele, no fim das contas, ele sempre vai, se não tiver outra forma, ele vai armazenar fora. Mas essa é uma coisa mais conservadora, vamos dizer assim. Então você escolhe sua estratégia de acordo com o que você está buscando ali. Às vezes, por exemplo, o externo você não precisa, você vai precisar descomprimir o dado. Você vai poder ganhar em velocidade de leitura. Então, sempre analise, e lógico, às vezes uma modelagem de dado já resolve ali, e você não precisa nem salvar esse tipo de dado aí também, ordenando o seu sistema de alguma forma. Então, algumas considerações. Eu pus em verde aqui, é mais ou menos os prós, né, de utilizar o code. Então, você pode ter execução de consultas eficientes, desde que você não busque uma coisa que está lá no code. Por exemplo, você dá um select numa linha. No banco relacional, você não consegue dar um select colunar, né? Ele vai trazer a linha e aí você pode selecionar menos colunas, mas de qualquer forma, ele vai buscar todos os dados. Se você não busca a informação que está no toast, você só traz o ponteiro. Então, quando você selecionar, você não vai ter que fazer a remontagem de tudo, descomprimir, para ir lá buscar o dado. Então, é uma forma de você ganhar um pouco de velocidade na hora que você está lendo. Você reduz o tamanho da tabela principal, obviamente. Você joga tudo que é grande para uma outra tabela auxiliar. Você tem essa otimização de cache aí, de buffer, porque
Outra coisa é essa questão de que se você tem um dado muito grande, você quer trazer para o cache, você vai acabar onerando seu cache com coisa que você não é desnecessária no fim das contas para você ler. Então você traz, por exemplo, o ponteiro que sempre vai. A questão de ordenação aprimorada, né? Menos dados, tem menos você usa menos recursos para fazer esse tipo de processamento, esse tipo de operação. E a questão de espaço mesmo. Você sempre está tentando deixar as coisas mais eficientes, comprimindo, reduzindo o máximo de espaço disponível. Então, essa é uma parte verde da história aqui. E agora, né, uma parte, os cons aí, que não é tão bom. Vamos supor que você quer atualizar alguma informação que está lá nessa tabela. Você vai ter que trazer, remontar, descomprimir, você vai atualizar, você vai gerar duplas mortes, então você vai estar, na verdade, causando um bloat no sistema de dados gigantesco. Então, ali você gera uma amplificação de escrito, porque você cria essas duplas ali. Você pode limpar depois do vácuo, mas você acaba causando esse tipo de coisa. E é eficiente ali, frequências que os grandes JSON aí, porque normalmente, eu trago um JSON e vou atualizar um field apenas lá, e você traz tudo para simplesmente mudar um pedacinho de todo. Então, é bom evitar a compressão para dados que você quer acessar ali frequentemente, justamente para você diminuir o máximo a sobrecarga que você vai ter no sistema. Você tem você tem compensação de desempenho, né? Não é uma solução mágica, né? Sempre tem os prós e os cons. Então, essa sobrecarga de você usar os ponteiros para buscar, você acaba também aumentando um pouco o I/O quando você vai atualizar, que acaba impactando negativamente. Como eu falei já, a modelagem de dados importa, né? Será que eu preciso salvar dessa forma o dado? Será que eu não consigo modelar de uma forma que, não sei, mais tabelas, mais colunas? Fazer uma engenharia, um pré-processamento? E a questão ali de problemas de desempenho com dados espaciais, né? Bom, isso aí são sempre porque dado espacial a gente tem, é meio abstrato, né, como que a gente salva. Então, pode ser sempre um problema que você vai fazer leitura e consultar esse tipo de dado, né? Bom, vamos agora para uma última parte ali, que é a parte do lado invisível. Então, a gente falou ali de como estão os diretórios, a gente falou também na parte de páginas, aí como que a gente consegue salvar esses dados que são muito grandes. E agora a gente vai falar algo que é um pouco na mesma linha, lógico, você vai ver conceitos aqui, coisas que eu já falei. E eu vou começar falando um pouquinho do MDCC básico, né, que é esse Multi-Version Concurrency Control. Porque assim, quando a gente atualiza um dado, a gente não vai lá e tira ou troca em place, faz uma atualização em place. Mais ou menos a gente deleta e insere um novo e cria versões daquele mesmo dado. Justamente por quê? Porque o banco de dados ele é acessado simultaneamente por um monte de gente. Então, como que eu faço essa organização? Como que eu não consigo usar um tempo, né, de, por exemplo, eu vou usar a hora que eu fiz a inserção e a hora que eu fiz. Não, isso não existe, porque os sistemas podem estar em horas diferentes, pode estar errado. Então, a gente tem que usar um tempo lógico, né? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois.
sequencialmente considerar o tempo como uma sequência de eventos. Então, cada tupla, né, que a gente insere, por exemplo, eu inseri 2 colunas naquela tabela lá. Só que na hora que você cria essa tabela, vem um monte de coisa junto. Por isso que a gente, quando a gente vê, a gente cria um post que já vem um monte de objeto físico, você fala, caramba, mas não criei nada ainda. Mas ele precisa de tudo aquilo para funcionar da melhor maneira possível. E um desses metadados invisíveis, 3 no caso, é o XMIN, que significa Transaction Min, mínima transação min, ou qualquer que seja, a Max e CTID. Isso aí faz esse controle de visibilidade do que está atual, o que não está, para cada um que faz o acesso no banco de dados. Então, aqui tem mais um exemplozinho que eu fiz o seguinte. Eu criei uma tabela, os dados ali, né, o tipo de dado não importa tanto. Aí eu fiz a inserção de um dado com ID1 e qualquer data ali, primeira. Aí eu fiz um update desse ID, com segunda, e fiz posteriormente um update desse ID com terceira. Depois eu inseri dois dados ali, um com ID2, um com ID3, quarta, quinta, e depois eu deletei o último, eu deletei o ID3. E aí eu fui lá, utilizando uma extensão chamada PG Inspect, que você precisa instalar, ela te dá acesso a essa tabela aí com essas funções ali, Heap Page Items, Get Raw Page, e aí eu puxei ele, me dá a tupla 0, me dá o que você tem lá dentro dessa tupla. Aí eu trouxe ali LP, eu vou falar ali o LP é o line pointer, né? São os ponteiros ali, são sequenciais. E aí eu vou explicar de novo, mas que estranho, né? Porque eu tenho 5 informações, mas eu inseri 3, deletei uma. É exatamente isso que é um controle de versão. Você vai ter o XMIN, o primeiro, line pointer 1, que termina com 986, foi a inserção que eu fiz no início. No início, ela tinha um termo XMAX 0 ali. Se você fizesse um select disso logo na sequência, ela ia estar como 0 ali. Porque ela falou, pô, eu estou visível aqui, eu sou atual no momento. Só que aí eu fui lá e fiz um update, que se refere à transação 987. E aí a 987 foi para o XMAX. Então, essa coluna XMAX, ela diz assim, foi eu que atualizei a transação min. Então, a 87 atualizou a 86. Isso aí já não invalida, mas invalida de alguma forma a visibilidade para algum usuário do dado naquele momento. E aí, na sequência, a mesma coisa. Eu fiz um update na sequência, 88 atualizou 87. E aí eu ganhei um 0 do lado da 88, falando assim, pô, ninguém fez nada comigo, eu sou atual. Eu ainda estou válida, estou visível. E aí, eu inseri a 89, que é a ID2, e na sequência eu inseri a 90 e logo em seguida eu deletei. Mas aí eu não criei mais uma linha, porque eu só deletei. Então, se você entender, a atualização ela é o quê? Eu deleto e insiro. Não é tipo uma coisa que eu mudo na linha. Então, o delete nada mais é do que uma sequência de delete e insert. Beleza. Aí a coluna do lado PC, PID, que é até do lado direito, podem ver o que é cada um, é a localização física na linha. Então, é meio que como que o post se localiza em qual
qual posição que você encontra aquela transação. As infomasks do lado, elas são bitmasks, elas são informações que é um binário de 16 bits, e cada posição, isso o Postgres entende internamente. Não vou saber todos, mas, por exemplo, a posição 1 fala assim, essa tupla aqui tem nulo ou não tem nulo, 0 ou 1. Aí a posição do lado, essa aqui está comprimida ou não está comprimida. Então, é uma forma dele não precisar ler, vamos dizer assim, a tupla inteira para tirar informações relevantes dela. Então, isso você ganha em performance. Então, assim, muitas das coisas que você vê dentro do sistema é sempre uma forma de fazer as coisas mais rápido, menos espaço, gastando menos memória, ou o que quer que seja. E do lado ali, o header offset, né, que no fim das contas é aqueles 24 bits do header, é só o tamanho. E o tdata é o dado em hexadecimal, no caso. Do ladinho, eu trouxe uma outra query que mostra ali, eu trouxe os dados da própria tabela que eu criei. Aqueles que eu falei no slide anterior. E você vê que ele não traz essas tuplas que foram modificadas. Ele só traz as que tem o 0. E para ele são as que importam, no caso. Então, beleza. Então, os impactos, né? Isso serve para você se organizar, para que todo mundo consiga utilizar ele de uma forma resiliente, isolada, principalmente para que consiga garantir consistência para você. Então, o MVCC, no caso, ele ajuda a garantir as propriedades ACID de um banco relacional. Você tem isolamento das transações, você tem consistência na visibilidade. Só que nem tudo perfeito, né? Então, como a gente não sobrescreve, vai ficando um monte de lixo, né? Mas chamadas dead tuples, que são essas tuplas que vão ficando ali, que não são mais visíveis, são mais interessantes para quem está lendo, ou quem quer utilizar os dados. Então, isso gera bloat, que é esse tal de inchaço, você vai vendo o banco crescer sem explicação, no caso. Só que não tem dado extra. Você tem lá 2 linhas, mas seu banco parece que tem 30, né? Pensando bem em escala pequena. Então, isso requer um processamento pós, que você pode schedular, que é schedulado, você pode deixar o autovácuo, você pode ir lá manual, limpar isso. Com vácuo ou autovácuo. Eu acho que, se não me engano, vai ter alguma coisa, uma palestra sobre o assunto. Bom, algumas ferramentas úteis, né? E no caso é o PG Inspect que eu usei para ver as páginas ali, como elas estão lá dentro e tudo mais. O Stat Tuple, que é o medir bloat, eu vou mostrar aqui ele já está quase no fim, mas vou mostrar como é que é. O que ela mostra, né, no caso. E o autovácuo aí, o vácuo que ajuda bastante nessa questão de manutenção, de reduzir espaço. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a utilização daquela stat tuple da minha tabela da MVCC ali. E a gente pode ver tuple count tem 2, que são as visíveis. Você tem as dead tuple count, que são 3. No fim ali você tem o free space, que é o tamanho de espaço livre. E o free percent, que é a porcentagem livre, né, que você tem. Então o que eu fiz? Eu fui lá e fiz um vácuo, só para mostrar. E fiz o mesmo select. Ali na quinta coluna, que é a dead tuple count zerou. Meu free percent aumentou um pouquinho, meu free space também. Então, assim, a gente está falando aqui de tabela minúscula. Mas imagina isso numa tabela de teras, muito acessada,
é uma mão na roda, né? E entender um pouco mais sobre isso. E aí eu fiz um select de novo só para ver, né? Vamos ver lá como é que tá as tuplas. E você vê que elas somem ali, mas elas ficam com um buraco, né? Assim, é meio que o free space. Ó, eu livrei espaço, você pode inserir aqui a quinta coluna, quinta linha, ela sumiu, porque ela era a última. E aí eu fiz outro select ali, só para mostrar que quais são as tuplas que estão visíveis ainda, que continuam por ali. E é isso. Eu acho que eu acelerei um pouco, mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Foi um prazer apresentar aqui. Rapidinho. Precisa não. O block size lá que mostrou foi 8.000 de 8K, né? 8K. Aí a pergunta é se fosse para uma base, dimensionar uma base para projetos de BI, que o pessoal dimensiona 16, né? Mudaria muito o controle do MVCC, né? E se tabelas tivessem muito índice também, se impactaria. Aí eu não vejo impactando o MVCC. Alguém, vocês ouviram a pergunta? Não? Faz aí, porque tem um monte de gente aqui, ainda tem tempo, dá para todo mundo colaborar se quiser. Fala aí. É porque a base, ela estava em 8K, né? Aí eu fiquei pensando, porque assim, eu sou arquiteto de software, eu trabalho com banco, mas a gente trabalha com tudo para resolver problemas, né? E aí surgem coisas da camada de aplicação e coisas da parte de banco, né? Banco de vários tipos. Aí, em casos que tem bases que elas são para não block size, né, no caso de 8K, mas algumas em 16K, em que você tem muitas colunas, né? Aí eu queria, curiosidade, né, saber como seria esse controle, né? Se teria muito desperdício, essa questão do space lá que você falou, e se teria impacto no MVCC, né? Que ele faz a questão da controle de comportamento. E aí tem muito trabalho, né, para fazer essa questão do alto vago lá que você falou, né? É mais só para saber a abordagem de uso em outros casos, né? Resumindo, é isso aí. Você saber mais se impacta, se você vai impactar, né? Porque eu não vejo, porque ele é eu não sei se ele está correlacionado diretamente ao tamanho do dado que você está salvando e que você está salvando. Entendeu? Se alguém quiser colaborar aí, mas realmente eu não sei ter uma resposta específica, correta para te dar aqui nesse momento. Quando tem tabelas com toast assim, grande demais, quando você vai fazer um repack, muda um pouco a rotina, a forma de você fazer um repack numa tabela que tem um toast muito maior do que as coisas, ou o repack não se importa com isso? O repack, você fala, é quando eu remonto todo o dado? Sim. Tem impacto, que quanto mais você tiver que remontar, teoricamente é mais trabalho, né? Então, assim, se você tiver vai depender do tamanho do dado. Quanto maior for, mais demora vai ter para remontar, acredito. Ele vai tratar como se o toast e a tabela original são coisas diferentes, sem relação entre si. No caso, na visão do cenário do BJPack. Sim, porque a original só fala assim, ela tá lá. É só o ponteiro. É só o ponteiro. Então, indiferente, assim, no fim. Mas eu acredito que quanto maior, mais trabalho. Quanto menor, menos trabalho. É mais uma coisa lógica. Não é só esse tamanho, mas, por exemplo, como os dados são dados relacionados, porém em espaços de memórias diferentes, não importa isso para fazer o repack, porque no final tudo tabela fisicamente falando, né? Sim. André, as duas extensões, qual é...
como elas operam a operação, as instalações, elas podem ter informação ou só uma? Não. Não, você instala a extensão e ela só roda quando você pede. Tipo, uma lá parecia que era uma tabela. Que ela se chamava, você select, pronto, e parece uma tabela. Dentro você chama uma função. Mas no fim isso aí é coisa de intenções de análise. Você vai usar ela pontualmente para fazer eu quero entender o que está acontecendo aqui. Lógico que aqui a gente está num exemplo num banco que não tem, né, interação um monte de gente, não tem muito dado. Então pode ser que se estiver fazendo isso num banco de dados maior, numa tabela maior, você tenha alguma dificuldade, possa onerar, mas eu não vejo que seja um problema, assim, porque ela é mais uma coisa de análise, vamos dizer assim. Entendeu? Mais alguém, pessoal? Só para compartilhar sobre a mudança do tamanho do bloco, de 8 para 16, por exemplo. Também não sei se teria um impacto diretamente no MVCC, mas o impacto teria no workmain, no tanto de memória que o Postgres vai usar para carregar essa página. Né? Você teria ali mais espaço para fazer inserts numa página maior, mas quando você vai ler essa página, o Postgres lê a página inteira. Então ele teria que ler mais páginas para ler os dados. Então você teria um impacto ali, por exemplo, no cache dessas páginas. Então você precisaria de mais cache para salvar o mesmo número de páginas que você salva com 8, que você salva com 16, por exemplo. Então teria esse impacto ali. Então no workman ali, por exemplo, quando você está fazendo joins e precisa salvar resultados parciais no disco ali, também teria um impacto nesse sentido assim. Valeu, top. Bom dia. Eu queria saber se você falou ali da parte do chunk size, né? Você mostrou ali, acho que tinha 2K, se não me engano. O que é que leva a corromper, né? Se uma pessoa pegou um problema que ele esperava o chunk size, o tamanho X, e veio um outro valor. E aí isso ocorreu que eu não estou acessando os metadados. Os dados eu consigo acessar, sabe? Sim. Mas como as nossas aplicações, por uma questão de segurança, ela valida se o banco está compatível com a aplicação. Então ele verifica se é um float, se é um int, é um baixar de 512. E aí quando ele quer validar, aí ele dá vários erros de chunk size inesperado. E eu não sei até agora o que aconteceu. Mas tem a ver com o dado estar no pgtoast ou é Não, chunk size do toast ou não? É isso que eu ia te perguntar, porque assim, foi um problema recente e eu tive, como é do cliente, eu tive que contornar de algumas formas. E aí eu não sei, é isso que eu vou parar depois que eu isolar o ambiente, que eu estou estancando os dados para um outro canto limpo, seguro. Mas eu quero saber o que aconteceu, porque eu não tenho nenhuma evidência e tá tudo lá do lado do cliente, sabe? Então assim, ele não sabe dizer o que é, eu não sei o que é ainda. E aí eu nunca vi esse problema de chunk size acontecer. Foi a primeira vez que eu vi. Eu não sei, porque é um tamanho fixo, né? E assim, não passa daquilo. Não sei o que levaria a corromper. Também, eu acho que até você tem pouca informação, né? Do que está acontecendo. Então, é difícil fazer uma avaliação. Eu também não sei assim, o que poderia corromper, sem entender também um pouco mais assim do que como que é o sistema, como que eles usam, né? Porque acho que isso também tem que ser analisado. Mas eu não sei. É uma instância local da aplicação e o que poderia ser assim, que poderia te falar a princípio, é que ele tem muitos dados e realmente são dados de comprimento muito grande de baixar. Porque é basicamente baixar e int. Não tem outro data type. Então, assim, às vezes a mensagem lá que são algumas coisas lá, a mensagem lá do que ele tá me informando é muito grande o comprimento. Uhum. Mas assim, eu não tenho Mas o que acontece? O que é o erro? O que aparece para você? Qual que é o problema? Ele fala que esperava um erro de 2K, né? O tamanho do chunk size ele esperava 2K,
mas veio um tamanho menor. Ah, não, mas tá com, tipo, corrompido, você não consegue acessar, tem algum problema no banco ou é só um dado que parece estranho? Porque, tipo, pode ser menor, mas não pode ser maior. Entendeu? Não, exato, é porque eu só joguei a pergunta, Aham. porque você pode ter Ah, algum tá. Não, site, eu não sei, velho. porque assim, os dados em si, eu Aham, acesso, cara, aham, é incrível, né? E os Não, metadados, qualquer coisa que eu É o que eu perguntar. falei, por exemplo. Tem lá 58, que eu falei. O último pode ter 2 bytes, porque não é divisível exatamente por 1996 lá, então no fim fica com 2. Então pode ser um problema, pode ser alguma coisa que ele tá achando que é um problema e não é. Porque se você tá acertando dado, tá tudo, a vida tá boa, tá tudo certo, né? Agora, não sei. Mas essa é a única coisa que eu consigo te dizer, né? Não sei. No catálogo aqui, você comprou do catálogo do sistema desse banco, Vai. O que eu tava falando é que, tipo, a questão de traquear erro de corrupção no banco às vezes é difícil, mas é muito comum que seja problema no hardware, ou você teve alguma coisa que deu um shutdown enquanto ele tava fazendo um flush no disco. Então, tipo, geralmente às vezes que a gente viu acontecer isso em suporte no banco, tinha uma falha num setor do disco que daí ele escreveu errado, né? Tipo, pode ter também no Postgres, né, quando acontece de ter alguma coisa alguma falha identificada, daí seria o ideal você ver se você está na última minor da tua versão do Postgres, né? Para ver se não tem nenhuma bug fix em cima disso. Mas geralmente é problema na hora de fazer a escrita. Deu um bad sector lá no teu HD, ou você foi fazer o flush, a máquina desligou bem na hora que ele estava fazendo alguma coisa na escrita no disco. Né? São algumas coisas, assim, mas é difícil você falar por log o que está acontecendo. Você pode entrar em ferramentas como o DMESG e ver se não tem lá no teu log do sistema, do dispositivo, se não tem nada reportando falha. São algumas coisas que você pode olhar, assim. Beleza? Então, valeu. Pessoal, as atividades voltam às 2h.